a verdadeira mudança de vida. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Glória a Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo, amados de Deus, abençoados com todas as bênçãos espirituais, selados com o Santíssimo Espírito de Deus. Meus amados, hoje eu quero falar do verdadeiro conceito da mudança de vida. Porque veja bem, no meio do sistema religioso, vocês sabem, existe aquele ritual do batismo nas águas. Você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, isso não é um ritual religioso, né? O batismo nas águas João fazia, os discípulos de Jesus também. Amados, veja, historicamente isso é verdade, nós sabemos disso, tá? Só que veja bem, o batismo nas águas, ele se tornou obsoleto a partir da cruz. Só que esse entendimento, ele só veio de fato à tona por meio da revelação que Jesus Cristo já ressuscitado, Jesus Cristo já no paraíso, deu ao apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo foi levado ao paraíso em algum momento da sua história missionária, né, para que ele recebesse o entendimento da graça, a revelação do verdadeiro evangelho, que Paulo chamou de evangelho da graça de Deus. Porque era o evangelho, ou seja, era a boa notícia, né? A palavra evangelho significa isso, boas novas, boa notícia. Então eram as boas notícias da graça, ou seja, do que Jesus havia feito pelo seu povo e dado gratuitamente para o seu povo. O Paulo recebeu esta revelação plena. Entende? Então, através da visão que Jesus deu ao apóstolo Paulo, veio o entendimento de que o batismo nas águas, na verdade, ele era um batismo ritualístico, que ele tinha um sentido antes da cruz. Tá? Era simbólico também? Era simbólico, mas tinha um sentido. Né? Tanto que Jesus de Nazaré, mesmo não precisando se batizar, ele se batizou. Né? Ele não precisava porque ele não tinha pecados. Mas ele se batizou a si mesmo. E o próprio João, inclusive, ficou, o João Batista, né? Ele ficou assim, sem entender. Porque ele disse assim, ó Senhor, é o Senhor que tem que me batizar. Aí Jesus disse o quê? Não, João, deixa como está, vamos cumprir o ritual, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então Jesus se batizou para cumprir tudo o que ele tinha que cumprir. E esse cumprimento de todas as coisas, inclusive, culminou na cruz. Na cruz foi o fim da obra do Senhor, né? Ou seja, da obra em relação à lei. Tá? Tudo que a lei exigia foi satisfeito na cruz. Entende? Então o Senhor cumpriu todo o ritual que tinha que se cumprir, e vou repetir. Antes da cruz, fazia sentido o batismo nas águas, ainda que ele fosse simbólico, né? Ele não purificava pecado nenhum de fato. Mas havia ali um simbolismo, né? Era uma sombra, né, do verdadeiro batismo que foi feito na cruz. A gente já vai ver isso aqui no texto, tá? Então, a partir da cruz, claro que eles continuaram com o ritual do batismo, porque foi esse batismo que os discípulos de Jesus aprenderam, ainda com Jesus de Nazaré. Aliás, João batizava antes, né? João e os discípulos, João Batista e os discípulos de João Batista batizavam, né? E depois os discípulos de Jesus também assumiram esse formato de batismo, que tinha esse símbolo de limpeza, de purificação, aquela coisa toda. E claro, repito, eles conheceram esse batismo e seguiram com esse ritual. Só que, amados, depois da cruz, veja, o Senhor na cruz purificou o pecado. Não é o que a palavra diz? Na cruz ele aniquilou o pecado. Então, depois da cruz, o batismo acabou se tornando apenas um ritual de iniciação. Entende? Quando alguém se convertia, recebia lá o entendimento, né, de que Jesus era o Messias, né, e cria naquela palavra, o seu entendimento era aberto, então eles faziam aquele ritual que era um ritual de iniciação. E até hoje é apenas um ritual de iniciação, sabe? Porque o verdadeiro batismo, na verdade, quem fez foi Jesus. Mais à frente nós vamos falar um pouco mais disso, tá? Então, no meio do sistema religioso atual, seja o católico, claro que há diferença de rituais, mas o princípio é o mesmo, né? O católico faz o batismo em águas, mas
eles fazem mais por aspersão, fazem o batismo de crianças, principalmente, né? E já no meio protestante, evangélico, seja qual for o segmento, o batismo geralmente, na maioria dos casos, é por imersão, e geralmente a pessoa já tem que ter uma certa idade, né, para ela receber o batismo em águas. Não deixa de ser apenas um ritual, não tem valor de purificação, sabe, só tem valor simbólico, só que Jesus já fez a obra. Nós não temos que simbolizar o que já foi realizado, sabe? Mas as pessoas no meio da religião, a religião inclusive é muito formada por isso, né? As pessoas têm essa dependência de simbolismos. E a religião, ela incentiva isso, tá? Então, o que o batismo nas águas representa para o sistema religioso atual, e não só atual, né, já de muitos anos? O que representa o batismo nas águas, então, para o sistema? O batismo representa uma nova vida. Porque, segundo o simbolismo, principalmente no meio protestante, evangélico, né, a pessoa deita no tanque de água, como eu disse, a maioria usa esse modelo de imersão. Ela deita no tanque, ou no rio, ou na praia, e ela se levanta. Então, simboliza que ela morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida. Então, há esse simbolismo de uma nova vida. Mas eu vou dizer mais uma vez, é apenas um ritual vazio, ele não tem importância para Deus, não tem importância para a vida de quem se batiza, não vai mudar absolutamente nada, além do fato da pessoa apenas ter uma foto bonita para mostrar, né? E ter essa coisa de que ela renasceu para o mundo, aí simboliza isso. Então ela mudou de vida. Resumidamente é isso, a pessoa se batiza nas águas para que ela demonstre para o mundo que ela morreu para esse mundo e ressuscitou, ou seja, ela se levantou para uma nova vida. Só que, meus amados irmãos, vejam bem, a nova vida, ela não tem que ser demonstrada por meio de um ritual. Até porque, como eu já disse, o ritual do batismo ele é só um ritual, hoje em dia principalmente, apenas religioso, tá? Um ritual apenas de iniciação, um símbolo de iniciação de uma vida ali, né, da pessoa que creu em Jesus, etc., mas ele não tem nenhum valor prático, não tem nenhum valor de purificação, absolutamente nenhum. Aliás, abençoados, eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso estudo mais recente a respeito de batismo. Nós temos alguns estudos em nosso canal no YouTube sobre batismos, eu vou deixar o mais recente para quem quiser se aprofundar nesse assunto, tá? Então, veja bem, as pessoas têm essa coisa de simbolizar, tá? Só que, na verdade, a mudança de vida ela é simbolizada não por um ritual vazio religioso, entende? Não por um ritual que, por mais bonito, como alguns dizem, né, que possa ser e ter aquele simbolismo todo, aquela coisa, aquela emoção, né? Muitos que se batizam choram. Por que a pessoa chora, ela se emociona? Porque ela acha que realmente a vida dela mudou por causa do batismo. É isso que as pessoas são levadas a crerem, né? Elas são levadas a acreditar que aquele ritual que ela se submeteu, onde o líder religioso deitou ela num tanque ou jogou água na cabeça dela, ela tende a acreditar que aquilo mudou a vida dela. Mas, na verdade, abençoados, a verdadeira mudança de vida não é você passar por um ritual. Entende? A verdadeira mudança de vida é muito mais profunda, verdadeira. Essa mudança de vida religiosa, ela é só aparente. Mesmo porque as pessoas que passam por esse ritual de batismo, né, elas só mudam de vida, entre aspas, enquanto elas estão dentro do sistema religioso. Já reparou isso? Ou seja, a pessoa mudou, mas ela não mudou, na verdade. Ela mudou porque ela foi disciplinada, por exemplo, pela religião. Mas a rigor não, porque se ela sai da religião, ela volta com todas as práticas erradas. Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes. Então a pessoa ela entra na disciplina e ela acha que aquele batismo nas águas que ela foi submetida é a disciplina religiosa que mudou a vida dela. Mas, gente, veja, isso não é mudança de vida. No meio do sistema religioso fala-se muito disso. Não, porque aqui o irmão que aceitou Jesus, esse conceito bizarro, né, de aceitar Jesus. O irmão aceitou Jesus aqui, ele se batizou, ele agora toma a Santa Ceia, ele agora anda dentro das diretrizes aqui da igreja, então ele teve mudança de vida, né? Eles falam isso, que a mudança de vida vem por meio da doutrina deles. Esse é um raciocínio completamente equivocado em relação ao Evangelho. Porque a doutrina religiosa não traz mudança.
Veja bem, no máximo ela traz disciplina. Já explicamos isso aqui algumas vezes, eu vou repetir hoje. As doutrinas religiosas, elas trazem disciplina, mas elas não trazem uma mudança verdadeira. Tá? Ela pode trazer uma mudança momentânea, como eu disse, enquanto a pessoa está ali submetida àquela religião, ela segue as diretrizes, mas uma vez que ela sai por algum motivo qualquer que seja, na maioria das vezes ela volta para alguma prática negativa que ela tinha antes. Porque, na verdade, ela não foi liberta de verdade, ela não teve mudança real de vida, ela só foi disciplinada pela religião. Então, amados, o batismo em águas e a doutrina religiosa são coisas só de aparência. O batismo é só uma aparência, é só um ritual para mostrar que você adentrou aquela denominação ou aquela religião. E a pessoa seguir as diretrizes daquela denominação, seja ela qual for, também é uma mudança só aparente. Não é uma mudança verdadeira. Porque, veja, a verdadeira mudança vem pela libertação genuína. E a libertação genuína é só conhecendo a verdade. Não tem outro caminho. Nós vemos no meio das religiões em geral que eles trabalham muito essa questão de libertação, né? Então tem a missa da libertação, tem o culto da libertação, tem a campanha da libertação, e as pessoas vivem atrás disso. Eu vou à missa para eu me libertar, eu vou à campanha, vou passar um óleo na cabeça, o padre, o bispo, o pastor, sei lá, vai jogar uma água ungida sobre mim e eu vou me libertar. Veja, esse conceito não existe na Bíblia. É um conceito puramente humano. A verdadeira libertação é você conhecer a verdade. E no nosso contexto de tempo, nós que estamos vivendo no tempo da graça eterna, não há outra verdade a não ser o evangelho da graça. Percebe? Não tem outra verdade. Qualquer pregação, qualquer mensagem que não tem relação com o evangelho da graça, que não evidencia a graça, a cruz, a obra que Jesus fez, a verdadeira obra, né, que ele veio para fazer, que foi morrer pelos pecados, ressuscitar para a justificação do povo. Veja, se a mensagem não coloca isso em evidência, ela não é a mensagem da graça, logo ela não é a verdade. E vou também deixar na descrição do vídeo um estudo sobre a graça, para você entender que a graça é o único evangelho, tá bom? Então, amados, conhecer hoje a graça é conhecer a verdade. E conhecer a verdade traz a verdadeira libertação. Não é você passar por um ritual religioso, de um banho na igreja, ou no rio, ou na piscina, ou na praia, não importa. Não é esse ritual que demonstra que você mudou de vida, sabe? Ele é só um símbolo. Mas, gente, nós já passamos dessa coisa de símbolo. Símbolo era antes da cruz. Antes da cruz que era sombra, como a palavra diz, né? Antes da cruz, tudo era simbolizado. Inclusive o próprio batismo de João, né? E dos discípulos de Jesus de Nazaré, esse batismo nas águas, também era um símbolo da verdadeira limpeza que Jesus faria. O verdadeiro batismo feito por Cristo. Nós estamos na época da graça, o novo pacto eterno, a aliança eterna, tá? Nós estamos vivendo a época da aliança eterna, a graça eterna. Já passou essa coisa de simbolizar. Nós já temos o bem real, porque tudo que o Senhor Jesus conquistou já é uma realidade, já nos pertence, já nos foi dado. Inclusive, nós já nascemos com todas essas bênçãos. Então, eu não tenho que viver simbolizando nada. Entende? A minha vida tem que mudar de fato. Não é mudar porque eu passei pelas águas e agora eu sigo as regras de uma religião. Não, a minha vida tem que mudar pela revelação da palavra no meu entendimento. Então, o primeiro passo é esse, é você ouvir a palavra verdadeira, que é o evangelho da graça. Vou repetir, não existe outro evangelho. E aí, quando você conhece esse evangelho, ele te é revelado pelo Espírito, aí sim começa na sua vida essa mudança. É conhecendo a verdade, é o primeiro ponto. João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, olha só, verdadeiramente serão meus discípulos. Por que Jesus falou isso, gente? Porque os verdadeiros discípulos, as verdadeiras ovelhas, os verdadeiros filhos eleitos de Deus, eles permanecem. Quando a verdade lhes é revelada, o verdadeiro filho, filha de Deus, ele não regride. Então, uma das principais características de uma pessoa que de fato é filha de Deus, eleita,
sabe, selada com o Espírito Santo, abençoada com todas as bênçãos, uma das principais características é permanecer firme na palavra, na verdade. Tá? Então, por isso que Jesus falou isso. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, isso vai demonstrar que, de fato, vocês são meus discípulos. E aí conhecerão a verdade, porque a verdade vem pela palavra de Cristo, né? E a verdade os libertará. Perceberam? A libertação vem por meio do conhecimento e da permanência. Veja bem, nós não podemos ignorar o contexto aí, né? A verdadeira libertação vem pelo conhecimento da verdade. Vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês, tá? Só que isso vem de quê? Vem de conhecer a palavra de Cristo e permanecer. Eu vou repetir, somente os verdadeiros filhos, filhas de Deus permanecem. Quando isso acontece, então a pessoa alcança realmente a verdadeira libertação. Consequentemente, ela começa na vida dela um processo da verdadeira mudança de vida. Então, mudança de vida não vem por religião. Ela vem pela revelação da verdadeira palavra. Vou repetir, em nosso tempo, em nosso contexto temporal, a verdadeira palavra é o Evangelho da graça. Não tem outra palavra. Então, quando essa verdade te é revelada e você permanece nela, é um sinal de que você, de fato, é o Filho de Deus, né? E aí acontece, então, na sua vida essa libertação. Só que o conhecimento da palavra, obviamente, não é num estalo, né? Você não conhece tudo de uma hora para outra. É um processo de estudo, de amadurecimento, crescimento e por aí vai. É o que o nosso trabalho aqui procura fazer, né? Procura sempre crescer no conhecimento, estudar, amadurecer, né? De modo que nós possamos alcançar essa mudança de vida plena. Melhorarmos a cada dia como pessoas, como servos de Deus. Entende? Então, abençoados, vamos lá. A verdadeira mudança de vida, ela se dá a partir do conhecimento da verdade, como acabamos de ver, que é, no nosso caso, o Evangelho da Graça. E essa mudança de vida, ela tem pelo menos duas características. Primeiro, a mudança de vida é uma libertação da religião. Mais uma vez, a religião não muda a vida de ninguém. Ela só traz uma disciplina que, de certo modo, em alguns aspectos, até pode ser positiva. Entendam isso. Irmão Cristiano, você está dizendo que a disciplina religiosa é positiva? Não, não em tudo. Em alguns pontos pode ser, né? Pode ser positivo. Só que os malefícios de você estar envolvido com uma religião suplantam qualquer eventual benefício que uma disciplina religiosa possa trazer, entende? Então, de qualquer maneira, sempre é ruim. Sempre é ruim. Ainda que haja algum... Eu sempre dou o exemplo dos vícios, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fuma muito cigarro, é um exemplo, né? E ela quer até se libertar. E, de repente, entrando numa religião, ela até consegue se libertar. A religião vai ajudá-la com isso. E aí ela para de fumar. Na minha visão, isso é muito positivo para a saúde da pessoa. Ainda que a intenção não seja genuína, né? Porque as pessoas, às vezes, param de fumar, por exemplo, né? Porque ela não quer perder a salvação, porque o pastor disse que o cigarro tira a salvação. Quem fuma vai para o inferno. Tem muita gente que prega isso aí, tá? Então a pessoa deixa de fumar até por esse medo. É positivo? Do ponto de vista da saúde, é. Só que a gente não deixa de ser uma disciplina religiosa. E muito provavelmente, se essa pessoa sair dessa religião por qualquer que seja o motivo, ela vai voltar a fumar. É aquilo que eu falei no início. É uma disciplina religiosa, é algo passageiro. Tem aspectos positivos? Pode até ter um ou outro. Mas os malefícios de você estar submetido a uma religião são muito maiores do que qualquer eventual benefício. Tá? Então, veja bem, a libertação de qualquer que seja a religião, mesmo o cristianismo parece a religião de Jesus Cristo, mas não é, só tem nome. Só tem nome. Sabe? O cristianismo parece o verdadeiro caminho de Cristo, mas só parece. Tá? Então, a pessoa se libertar das religiões de maneira geral é o primeiro aspecto da mudança de vida. Então ela conhece a verdade, que é o evangelho verdadeiro da graça de Cristo ressuscitado. Então, primeiro ponto, ela se liberta da religião.
E no segundo ponto da mudança de vida, é quando a pessoa passa a ter boas obras, não porque a religião esteja incentivando ela a fazer boas obras para ganhar a salvação. Porque também tem isso, né? A religião muitas vezes até incentiva as pessoas às boas obras, mas sempre com esse pensamento de angariarem algo de Deus, né? Vou fazer para ser abençoado, vou fazer essa boa obra para que Deus me veja e me dê a salvação. Isso é um absurdo. Salvação não tem nada a ver com obras. Aliás, nós, filhos de Deus, já nascemos salvos, sempre salvos. Já nascemos com a vida eterna, então não tem que fazer nada para alcançar a vida eterna. Isso o Senhor já me deu pela graça. Vocês estão entendendo o ponto? Então, quando eu sou levado às boas obras, é porque esta é uma das características dos filhos de Deus. Vocês estão percebendo? Eu não sou levado por Deus às boas obras para ser salvo, para ser abençoado, ou o que quer que seja. Eu sou levado às boas obras, nós somos levados como uma consequência de quem nós somos. Então, sabe, você fazer boas obras só para mostrar que faz, como muitos na religião fazem, não todos, mas muitos, tá? Muitos fazem, só para mostrar, ou mesmo para mostrar para Deus que está fazendo, isso não faz nenhum sentido à luz do Evangelho. As boas obras nós temos que fazê-las porque somos filhos de Deus, como eu falei, como uma consequência de quem nós somos. Tá? Então veja, primeiro nós somos libertos da religião e depois somos levados às boas obras por meio da direção do Espírito. Porque veja, é diferente você fazer uma boa obra por meio da religião, porque a religião te orienta a fazer para você angariar algo de Deus. Outra coisa é você fazer a boa obra pelo Espírito. Ou seja, você não está fazendo para angariar nada de Deus. Você está fazendo porque o Espírito Santo te revelou. Você está sendo guiado pelo Espírito. E isso é mudança de vida de verdade. Pegou? Veja só o que o Paulo fala sobre essa questão da lei. Eu estou usando a lei como exemplo porque a lei era uma religião, né? A religião dos judeus. E, claro, a lei era a religião que estava mais presente ali, a religião que mais impactava a vida das pessoas ali na igreja primitiva, né? Então, por isso que Paulo fala muito da lei, obviamente, tá? Mas, veja, o que Paulo fala em relação à lei vale para qualquer que seja religião. Religião é religião. Só que aqui o exemplo é a lei. Olha só o que Paulo fala, Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Ou seja, vocês morreram para a religião. Mesmo quem era judeu. Porque o gentio já não tinha a religião da parte de Deus, né? Gentio, ou seja, quem não era judeu, quem não era israelita, não tinha um chamado a viver as obras da lei e praticá-las. Mas mesmo gentios ou judeus, não importa. No caso, sendo judeu ou não, todos estavam mortos para a lei. Porque, veja, até mesmo quem não era judeu na igreja primitiva estava sendo incentivado por alguns a se tornarem praticantes da lei. Mesmo quem não era judeu. Está entendendo o problema? Mesmo quem não era judeu estava sendo incentivado a praticar obras da lei. Né? Alguns judaizantes iam até as igrejas e quando tinham... Porque as igrejas, de maneira geral, elas eram igrejas híbridas, né? Ou seja, eram igrejas que havia judeus e gentios congregando. Né? Então, quando os judaizantes iam até lá, eles diziam que os judeus tinham que continuar debaixo da lei e que os gentios tinham que passar a cumprir a lei. E aí vem Paulo e diz, não, nós morremos para a lei. Não importa se é judeu, se é gentio, todos morremos para a lei. Ou seja, morremos para a religiosidade, morremos para os rituais, morremos para o templo ou os templos de pedra, morremos para o cerimonialismo e por aí vai. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Cristo morreu, nós morremos com Cristo, então morremos para a lei. Para pertencerem a outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dos mortos. Perceberam? Olha só o fim do versículo. A fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Observe, amado. Você só dá fruto para Deus se você pertence ao outro. Ou seja, a Jesus Cristo ressuscitado, que em nosso contexto temporal é Deus sobre todos. Percebe? Quando você pertence a Jesus Cristo, Deus sobre todos, ou seja, você não está mais ligado a obras da lei, né? Porque você morreu para a lei, Jesus morreu, nós morremos lá na cruz, do ponto de vista da carne, né? Então morremos para a lei, morremos para a religião. Você não tem que viver nisso.
Esse é o primeiro aspecto da libertação e da mudança de vida. Quem é religioso deixa de ser quando conhece a verdade do Evangelho. Olha só, amados, vamos ver mais uma vez. Claro que nós já estudamos aqui algumas vezes, mas eu quero mais uma vez ler com vocês, porque faz parte do nosso raciocínio. Observe como Paulo tratava a sua religião, como ele passou a tratá-la depois que ele assumiu na sua vida o seu chamado. Quando o Senhor revelou para ele, que ele era um servo dele, não mais para viver debaixo da lei, mas sim para ministrar a graça. Olha como é que Paulo passou a tratar a vida dele como religioso. Vamos ver um pedacinho desse contexto? Filipenses 3, versículos 4 até o 8. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, o Paulo está falando em confiar na carne. Irmão Cristiano, o que é confiar na carne? Qual é o sentido disso nesse contexto? Confiar na carne aqui seria confiar na sua posição, no caso a posição de Paulo, como um israelita que ele era e como um religioso, consequentemente. Porque Paulo ele era israelita e ele era um religioso ferrenho. Então, confiar na carne tinha esse sentido. Era confiar no fato de ele ser um israelita e um cumpridor da lei. Então, Paulo fala, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, ou seja, eu mesmo poderia confiar no fato de eu ser judeu de nascimento e de ter cumprido a lei de maneira ferrenha ali, mas eu não quero fazer uso disso. Paulo fala, Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, isso aqui é uma referência aos judaizantes. Aquelas pessoas que iam de igreja em igreja tentando influenciar as pessoas a viverem debaixo da lei, mesmo depois de terem crido em Jesus. Essas pessoas tinham isso, elas confiavam na carne, elas confiavam na posição delas de judeus, de cumpridores da lei. Então as pessoas vinham com isso. Não, nós somos israelitas, gente. Vocês têm que nos ouvir. Nós somos judeus. Vocês têm que dar ouvidos ao que estamos ensinando. Esse negócio de graça, vocês não têm que ouvir isso, não. O nosso chamado é viver debaixo da lei e por aí vai. Então Paulo vivia sempre um embate com esse povo, Então ele fala, olha, embora eu também tivesse razões para viver tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ou seja, se esses judaizantes aí vivem batendo no peito confiando na carne, eu poderia confiar muito mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel. Paulo está dizendo da posição dele. Eu fui da tribo, da tribo de Benjamim. Verdadeiro hebreu. 6 e 7. Quanto à lei, eu fui fariseu. Olha só. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, o que ele achava que era lucro, ter todo esse desempenho religioso, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Pegou? 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco. Pesado, para poder ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu ganhei Cristo. Tudo para mim é esterco. Eu perdi, não vale nada. Irmão, irmã, tem esse pensamento também. Ah, irmão Cristiano, eu passei 30 anos na religião, agora eu estou na graça. 30 anos é esterco. Do ponto de vista do que você viveu na religião, É esterco. Esqueça. Eu, Cristiano França, passei mais de 20 anos na religião. E fui também um fariseu, entre aspas, entre aspas, tá? Porque eu era aquele religioso ali, cumpridor de horários, cumpridor dos rituais, e até porque eu sempre tive essa coisa de liderança no meio das igrejas, Então eu tinha que ser o espelho, então estava sempre ali no horário, estava sempre ali cumprindo tudo, cumprindo os horários, etc., por causa até das minhas posições ali. Então, para mim, tudo isso é esterco. Perdi, paciência. Mas o que nós ganhamos? Ganhamos a suprema grandeza do conhecimento, da graça. Olha que coisa maravilhosa. Vocês estão entendendo?
Perceberam como Paulo via a religião? Ele era um religioso daqueles ali, ó, fariseu. Segundo os mandamentos da lei, Paulo buscava ser irrepreensível. Mas para ele é esterco. Passou. Perceberam um ponto? Ou seja, o Paulo teve a verdadeira mudança de vida. Ele era um religioso ferrenho e passou a ser um servo de Cristo. Pegou? Então, no meu caso, eu fui um religioso ferrenho no meio pentecostal, no meio da igreja batista. Eu não conto a igreja católica porque eu não fui católico de prática. Eu apenas fui batizado, entre aspas, né? Católico, porque a minha família era católica à época. Então, eu, bebezinho de colo, fui batizado. Mas a minha prática religiosa foi principalmente na igreja pentecostal e durante alguns anos na igreja batista. Eu tive um desempenho realmente farisaico. Percebe? Tudo é esterco. Por quê? Porque a verdadeira mudança de vida chegou na minha vida. Esse é o primeiro aspecto. É você ser liberto de qualquer que seja a religião. Agora, amados, podemos dizer como Paulo, nós ganhamos Cristo. Ou seja, ganhamos o conhecimento supremo da graça de Cristo. Então o que passou é esterco. Esse é o primeiro ponto da verdadeira mudança de vida. Não é você deitar num tanque de água e seguir regras religiosas. Mudança de vida não é isso. Isso é disciplina. Pegou, né? Então esse é o primeiro ponto, a libertação da religiosidade. O Paulo também falou sobre isso aos Gálatas. Vamos ler? Gálatas capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que tipo de libertação Paulo está falando aqui? A libertação em relação à religião. No caso, como eu falei agora há pouco, é uma referência à religião judaica, né? A lei, as obras da lei. O Paulo fala, gente, o Senhor nos libertou para que de fato fôssemos livres. Por que Paulo falou isso? Mais uma vez, porque os judaizantes estavam influenciando a igreja dos Gálatas para que eles voltassem a praticar as obras da lei. E para que os gentios, chamados gentios, começassem a praticá-las, fossem circuncidados, etc., e os judeus voltassem às obras da lei, porque eles haviam abandonado. Irmão Cristiano, como é que você pode ter certeza disso? Porque Paulo disse que a igreja dos Gálatas fora criada em graça. No início da carta, Paulo fala isso. Ora, se eles foram criados em graça, obviamente eles foram ensinados a abolirem as obras da lei de suas vidas. Só que os judaizantes estavam fazendo eles pensarem para trás, né? Voltarem para trás. Não, vocês têm que cumprir a lei. Aí Paulo vem e fala, Gálatas, acordem. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A religião, queridos, é um jugo de escravidão. Mesmo a religião atual. Por quê? Cristiano, mas o cristianismo ele não está baseado na lei. Amado, está sim. Alguns de maneira velada, eles não dizem que praticam obras da lei, mas praticam, e outros de maneira aberta. Né? Muitos falam abertamente que não, tem que cumprir a lei, tem que cumprir os mandamentos, etc. Outros dizem que estão na graça, mas também cumprem obras da lei, como eu costumo dizer, disfarçadas de obras da graça. Percebe? Então, amados, isso é jugo de escravidão. Todo esse sistema religioso é jugo de escravidão. Perceberam? E Paulo fala, vocês têm que se manter firmes longe disso aí. 2 e 3. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Perceberam? De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Olha aí, abençoados. Caíram da graça. Perceberam? Caíram da graça. Amados, infelizmente, a esmagadora maioria dos irmãos, eles creem em Jesus. Estou falando dos irmãos de hoje em dia, né, que estão nas chamadas igrejas. Eles creem em Jesus, sim, mas eles estão separados de Cristo, aqui, ó, na mente. Estão decaídos da graça aqui na mente, porque eles não vivem o que a graça proporciona. Eles não vivem a liberdade e a libertação.
Então eles são só disciplinados, eles não têm mudança de vida verdadeira. Não tem. Porque eles saem da religião, voltam para a vida antiga. Ou seja, a vida não mudou de verdade. Terrível isso. Então, vejam bem, abençoados. Esse é o primeiro aspecto da libertação. É você passar a ser guiado pelo Espírito. Então veja, antes você era guiado pelas religiões, ou até mesmo pela falta de fé, pelo ateísmo, que na minha visão é um tipo de religião. Tá? Claro, nem todos os ateus têm esse mover na vida deles, mas muitos têm. Porque os ateus, por que eu digo que o ateísmo é um tipo de religião? Apesar de eles não acreditarem em nenhuma divindade, eles não acreditam em nada espiritual e tudo mais, mas eles têm um movimento parecido com a religião de uma, entre aspas, evangelização do ateísmo. Muitos ateus são assim, querem convencer as pessoas que Deus não existe. E eles têm uma posição realmente muito parecida com os religiosos nesse mover. Por isso que eu costumo dizer que o ateísmo, em sua prática, acaba sendo uma espécie de religião. Eu chamo de religião da antifé, né? Eles têm essa gana, né, de fazer as pessoas acreditarem no absurdo, né, que acreditar que Deus não existe é um absurdo. É só você olhar para a criação que você vê Deus ali. Né? É só você olhar para a vida, né? É só você estudar um mínimo de biologia, né, para você ver que não faz nenhum sentido você acreditar que tudo é por acaso, é uma evolução, isso é uma bobagem isso aí, né? Mas eles acreditam nisso por quê? Porque é quase que uma religião, como eu falei. Então você ser liberto disso, da falta de fé, do ateísmo e das religiões em geral, em especial do cristianismo, esse é o primeiro aspecto da mudança de vida, é você ser guiado pelo Espírito. Você deixa de ser guiado pela religião, pelos mandamentos, pelo ateísmo, pelas filosofias humanas. Você deixa de ser guiado por isso e passa a ser guiado pelo Espírito. Há não muito tempo nós estudamos sobre ser guiado pelo Espírito. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse estudo recente, tá? Alguém pode perguntar, né, irmão Cristiano, o que é na prática ser guiado pelo Espírito? Vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre isso. Então veja, Gálatas capítulo 5, verso 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Perceberam, gente? A direção do Espírito, ela substitui a direção religiosa. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado por obras da lei, pelo cristianismo, e por qualquer que seja o ismo, entende? Ou uma coisa ou outra. Então, o Espírito e a sua direção em nossas vidas nos liberta de tudo isso. Isso é mudança de vida. A direção do Espírito. E essa direção do Espírito, consequentemente, nos leva às boas obras. Perceberam um ponto? Nos leva às boas obras. Veja, não é a disciplina religiosa que tem que te levar a fazer boas obras. Não é. É a direção do Espírito. Você não precisa de diretrizes religiosas para praticar boas obras. Você precisa da direção espiritual que vem pela revelação da palavra. Perceberam? Então, vamos continuar caminhando aqui no nosso raciocínio. Já vimos que o primeiro aspecto da verdadeira mudança de vida é você ser liberto da religião, dos raciocínios mundanos, etc. Né? Você é liberto e passa a ser guiado pelo Espírito. E o que aconteceu então? Na morte de Cristo, o seu povo recebeu o verdadeiro batismo. Como eu falei, na descrição do vídeo vai ter um link de um estudo mais recente sobre isso, para quem quiser se aprofundar. Mas eu vou falar um pouco, vou dar uma palhinha sobre isso agora. O povo recebeu o verdadeiro batismo na cruz. O verdadeiro batismo não é o batismo de João Batista nas águas, nem o batismo dos discípulos de Jesus de Nazaré nas águas. O verdadeiro batismo foi feito na cruz. Você vai ver comigo agora qual foi esse batismo. Vamos ler o contexto de Romanos 6, do 1 até o 14. Vamos ler. 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Você pode se perguntar assim, irmão Cristiano, por que Paulo está falando de pecado se Jesus já havia aniquilado o pecado na cruz? Gente, veja, o Paulo está falando de pecado porque pecar é o mesmo que errar o alvo, né? Literalmente,
A palavra pecado significa isso, errar o alvo. Então, quando você faz algo que é contrário à direção do Espírito, por assim dizer, é pecado. Porque, veja, existe uma interpretação que, na minha visão, é bem errônea, que diz que o pecado era só você descumprir os mandamentos da lei. Veja, na minha visão, esta é uma interpretação errônea, por quê? Porque antes de a lei vir e existir no mundo, dela ser dada por meio de Moisés, o pecado já estava no mundo. O Paulo deixa isso muito claro. Gente, antes da lei, o pecado já estava no mundo. Entende? Então o pecado, ele não é apenas o descumprimento das obras da lei. Sim, descumprir os mandamentos da lei durante a vigência da lei, obviamente era pecado. Tá? Só que pecado vai além disso. Por exemplo, o Adão pecou por quê? Porque ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Perceberam o ponto? Não havia lei na época de Adão. Mas Deus deu uma ordem, deu uma direção. Pegou? Direção do Espírito? Deus deu uma direção. E Adão não seguiu a direção que Deus deu para ele. Então ele pecou. Entende? Pecar é isso, é você ter um caminho e você errar o caminho. Por isso que Paulo está falando disso aqui. O que é nesse contexto aqui de Romanos 6 o pecado? Eram e são, né, os desejos da nossa carne. Os desejos errôneos da natureza humana. É o chamado pecado. Ele foi aniquilado na cruz? Foi aniquilado do ponto de vista da condenação. Percebe? A condenação não existe para os filhos de Deus. Só que o pecado, enquanto prática má, ele existe. Por quê? Porque nós temos a direção do Espírito ainda. E se você não anda na direção do Espírito, você está, entre aspas, errando o caminho. Ou seja, literalmente pecando. Então, Paulo aqui está falando da carne, das obras da carne, do mal que a carne gosta de praticar. É isso que ele está falando. Então ele pergunta, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Vamos lá, 3. Observem o 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pegou? Irmão cristiano, eu não sabia disso. É, meu amado. Fomos todos os filhos de Deus, de todos os tempos. Todos nós morremos na cruz. Percebe? Ou seja, o nosso velho homem. O velho homem morreu na cruz. Então o batismo verdadeiro foi na cruz. Perceberam? 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Irmão cristiano, que batismo é esse? Exatamente. A gente já vai chegar na resposta. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6 e 7. Aqui está a resposta do que foi o batismo de fato. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. Você entendeu agora o que foi o verdadeiro batismo? Foi a destruição do velho homem enquanto agente de condenação. Porque, veja, o velho homem, juntamente com a lei, eram agentes de morte e de condenação. Então foi retirado do velho homem este poder de trazer condenação e morte eterna. Então, o corpo do pecado foi destruído, ou seja, ele deixou de ter um poder de condenação. Esse é o ponto aqui, tá? Então o velho homem morreu, acabou, nós estamos mortos, a nossa carne para Deus está morta. Ponto, é isso aí. Esse foi o batismo verdadeiro. E não mais sejamos escravos do pecado, ou seja, das vontades e dos desejos da carne, pois quem morreu foi justificado do pecado. 8 e 9. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. E também, consequentemente, sobre nós. 10 e 11. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Pegou o ponto? Já estamos mortos para o pecado.
assim como Cristo está. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, olha só o que Paulo fala. Considerem-se mortos para o pecado. Está vendo, amados? O pecado não pode te condenar, não pode tirar a tua vida eterna, enfim, não pode te matar, porque você já está morto para o pecado. Todos nós estamos. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Portanto, deixa eu parar aqui no portanto. A partir desse ponto, o Paulo tinha dois caminhos a seguir. Ele podia dizer o seguinte: portanto, Romanos, uma vez que a nossa carne já morreu na cruz, nós podemos fazer o que nós quisermos. Não há condenação, você pode viver deliberadamente praticando o mal. Até porque o próprio Paulo havia dito aos Coríntios que tudo era lícito. Vocês se lembram disso? Paulo não falou isso aos Coríntios? Coríntios, todas as coisas nos são lícitas. Ou seja, não há nada ilícito. Eu posso praticar o que eu quiser. O Paulo poderia seguir esse caminho aqui. Portanto, uma vez que já morremos para o pecado, nós podemos viver e fazer o mal que a gente quiser, não tem problema nenhum. Só que Paulo seguiu por outro caminho. Ele utilizou o raciocínio de que nós, no caso aqueles irmãos, já haviam morrido para o pecado, para que eles não dessem mais lugar para as obras da carne. Perceberam um ponto? O Paulo usou esse raciocínio. Ele poderia usar para o mal, mas ele usou para o bem. Porque uma vez que não há condenação, uma vez que tudo é lícito, como Paulo falou, ele poderia dizer, portanto, agora nós podemos fazer o mal que a gente quiser. Jesus já matou a carne, já não há mais condenação. Só que o Paulo ele foi por outro caminho. Ele foi pela direção do Espírito. E aí ele falou isso aqui. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Perceberam que o pecado aqui, no caso, é o desejo da carne, o desejo de fazer o mal? O Paulo poderia usar para o mal, gente, esse raciocínio. Eu já vi ministério que diz pregar a graça com isso, incentivando a libertinagem. Eu já vi pregadores que diziam pregar a graça com isso. Então tem gente aí que tem esse raciocínio. Deixa minha carne à vontade, aí já nasci morto para o pecado. Só que o apóstolo Paulo usa a direção do Espírito. Olha, gente, já morremos para o pecado, não há condenação, tudo nos é lícito. Só que nós vamos usar essa informação para o bem. Uma vez que vocês morreram para o pecado, então vocês não devem permitir que a sua carne faça o que ela quer. Perceberam o ponto? Porque a mudança de vida passa por isso. 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, Deus, como instrumentos de justiça. Ou seja, instrumentos de boas obras. Esse é o sentido aqui de justiça. Boas obras. 14. Pois o pecado não os dominará. E isso aqui tem dois sentidos também. O pecado não domina no sentido de trazer condenação, ou seja, ele não domina no sentido de poder trazer morte para os filhos de Deus, ele não tem esse poder, mas também tem um sentido de você não ser dominado pelas obras más. Apesar de você saber que você é livre, que você é filho de Deus, que tudo é lícito, etc., você não vai por esse caminho. Pois o pecado não os dominará. Ele tanto não pode matar a sua eternidade, como também ele não vai dominar as suas obras do seu dia a dia. Porque a sua vida tem que ser voltada para práticas de justiça. Aqui nós vimos no contexto, né? Então o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que maravilha, né? Vocês perceberam, abençoados? Então, o que é a verdadeira mudança de vida? Não é você ser religioso. Não é você se batizar, entre aspas, nas águas e seguir rituais religiosos numa denominação, frequentar templos de pedra, fazer rituais e comer Páscoa, Santa Ceia, né? Enfim, né? Participar de todo esse ritualismo aí. Você não tem que viver nisso. Isso não é mudança de vida, isso é disciplina. A verdadeira mudança de vida, vocês viram comigo. Primeiro é você ser liberto da religião. É você entender que você está morto para a religião. Esse é o primeiro ponto. Porque religião é mundo. E nós já nascemos mortos para o mundo. Recentemente estudamos isto.
Então a verdadeira mudança de vida é isso, é você não ser religioso e você ter uma vida guiada pelo Espírito, ou seja, guiada às boas obras. Observe o que Paulo fala aqui a Tito. Tito, eu vou ler o capítulo 3, os versículos 8 e 14. Vamos lá, 8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Irmão, vocês perceberam o que é a verdadeira mudança de vida? Não é você demonstrar por meio de um ritual que você deitou na água e morreu e levantou para uma nova vida. Isso é simbolismo religioso, ritualístico. A verdadeira mudança de vida é isso aqui. Os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Olha só o que Paulo fala. Isso é mudança de vida. Você demonstra a sua mudança de vida pela prática das boas obras, não advindas da religião, mas advindas da verdadeira fé, do Evangelho. 14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. O Paulo repete no mesmo contexto, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Meus amados irmãos, veja, nós não temos que ser improdutivos em relação às boas obras. A nossa mudança de vida, ela já é uma realidade. E nós temos que aprender. Irmão Cristiano, o que é aprender a se dedicar às boas obras? Não é uma coisa meio que óbvia, né? É até redundante. Ora, se você crê em Deus, se você é de Cristo, claro que você vai ter boas obras. Gente, sim, é redundante. Mas quando Paulo fala em aprender, é aprender por meio do Espírito. Porque é o Espírito Santo que nos direciona às boas obras, não é a religião. É a verdadeira mudança de vida, que é ser guiado pelo Espírito, que nos leva a nos dedicarmos às boas obras. Então, esse aprender a se dedicar às boas obras é ser direcionado pelo Espírito. Vocês estão entendendo? Isto é mudança de vida verdadeira, não é ser religioso. O Senhor Deus predestinou as boas obras para os seus filhos. Ele fez isso. E Ele então nos salvou, não só do ponto de vista da vida eterna, mas da nossa mente, né? Ele salvou o nosso entendimento pela revelação do Evangelho, para que nós primeiro fôssemos libertos do sistema religioso e, consequentemente, fôssemos levados às boas obras sem qualquer direção religiosa. Nós fomos e somos levados às boas obras pela direção do Espírito. Vou repetir. Isto é verdadeiramente mudança de vida. O resto é apenas disciplina religiosa. Eu encerro com Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Percebeu? O chamado dos filhos de Deus, o Senhor predestinou isso. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou quando? De antemão. Nós sabemos que esse antemão é antes da fundação do mundo, né? Para que nós as praticássemos. Pegou? As boas obras estão aí para serem praticadas. E o chamado é para os filhos de Deus. Não é para religioso. Percebe? É para os filhos de Deus, para aqueles que conheceram a verdade, que têm a verdadeira libertação, a verdadeira transformação de vida, que não é uma transformação de vida simbólica por meio de um banho na água, por meio de seguir diretrizes religiosas, diretrizes de homens. Não. A verdadeira transformação de vida é você não ser religioso, é você ser do Evangelho e praticar boas obras direcionado pelo Espírito de Deus. Isso sim é uma vida transformada.